Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, caso tenha algumas corujinhas aqui conosco. No episódio de hoje estaremos socializando uma conversa entre algumas discentes da Graduação em Educação Inclusiva da UNEB Piauí, acerca do capítulo 3, Sociedade, Educação e Emancipação, do livro Sociologia da Educação, de Alberto Tosi Rodrigues. Saudações a todas que se dispuseram a participar dessa conversa. Estamos aqui entre ilustres mulheres. Começarei me apresentando, já que serei a mediadora dessa conversa. Me chamo Maria Ângela Teixeira Ribeiro, sou graduada em Pedagogia e agora graduanda em Educação Inclusiva. Temos Marlúcia Jesus dos Santos, graduada em Pedagogia, graduanda em Educação Inclusiva, professora da Educação Básica do município de Piauí. Temos também Mônica Silva Ramos, graduada em Pedagogia, graduanda em Educação Inclusiva, atualmente atua na função de coordenadora pedagógica do ensino fundamental nas séries iniciais. E o Ilma Pereira dos Santos, graduada em Pedagogia e graduanda em Educação Inclusiva. Estando todas devidamente apresentadas, peço licença para iniciar uma breve contextualização da conversa de hoje e dar início à nossa discussão, que tenho certeza que será muito proveitosa. Bom, já foi muito discutido que a sociedade nos molda e que a educação que recebemos tem por objetivo nos enquadrar às expectativas do meio social no qual vivemos. Observamos na parte inicial do livro que, para Marx, o que move a história é a luta entre as classes sociais e que é aí que está a natureza da sociedade capitalista. Marx e Engels chegaram a escrever que a história humana é a história da relação dos homens com a natureza e dos homens entre si, e nesses dois tipos de relação, o principal elemento é o trabalho humano. Por meio do trabalho, o homem muda a natureza, colocando-a a seu serviço, plantando, colhendo, caçando. Para potencializar sua força de trabalho, o homem foi desenvolvendo alguns instrumentos de trabalho que atendessem a esse objetivo, a exemplo, a machadinha, o metal cortante e outros. Nessa relação homem e trabalho, houve o predomínio de certos grupos de homens sobre outros, gerando uma distorção no modo pelo qual os homens tomam consciência da relação entre o mundo material e o mundo das ideias, e assim se deu que Marx e Engels denominaram de forças produtivas, responsável pelo incremento da produtividade e pelo aumento do domínio do homem sobre a natureza. Nessas relações, se estabeleceu como intermediário o trabalho entre o homem e a natureza e o trabalho nas relações dos homens uns com os outros. Essas relações, marcadas por divisões, modo específico de organização do trabalho e da propriedade, Marx e Engels deram o nome de relações sociais de produção. Os nossos autores descrevem 3 modos de produção ao longo da história. O modo de produção escravista, onde a relação é de escravidão, o modo de produção feudal, a relação é de servidão, e o modo de produção capitalista, a relação é de assalariamento. A transformação de uma forma a outra, de um modo de produção a outro, se dá pelos conflitos abertos por causa da luta entre a classe dominada e a classe dominante em cada época. E agora, refletindo um pouco sobre as leis da história e outras perspectivas, abriremos espaço para Mônica. Dando continuidade às reflexões, venho falar um pouco sobre o que o filósofo e economista alemão Karl Marx destaca no capítulo As Formas de Consciência, do livro Sociologia da Educação. Marx compreende o trabalho como atividade central da sociedade. Assim, as relações de produção e as relações sociais fundam todo o processo de formação da humanidade. Ele busca explicar que o conhecimento vem a se relacionar com o mundo material, com o trabalho humano.
Essas relações de conhecimento com o mundo material que esses assalariados realizam não passam de uma falsa consciência, pois eles possuem uma representação de que eles vivem em um mundo que não é deles, e sim um mundo em que os capitalistas desejam que eles vivam, para não pensarem em mudar de vida. A vida que eles vivem é boa e única, que eles podem desfrutar. Assim também, esses filhos desses assalariados, eles crescem e veem que o destino deles também será o de se tornarem assalariados, né? Os assalariados percebem isso como algo normal, natural. Essa concepção de vida, Marx denominou como alienação, pois as pessoas vivem alienadas ao trabalho, àquele modo de vida. Eles não pensam em mudar em suas condições de trabalho, em momento algum. Além de tudo isso, né, nós concluímos que Marx ele torna-se cada vez mais alheio ao trabalhador. Quanto mais o trabalhador produz, mais ele nega a si mesmo, né? Ele mais se arruína fisicamente, espiritualmente. Então, dessa forma, nós percebemos que a propriedade privada é a base de todo o processo de alienação desse sujeito. E para você, Wilma, qual é a sua leitura sobre o que Mônica acabou de socializar? Continuidade ao entendimento das falas de Marx e Engels de alguns pontos do capítulo 3 do livro Sociologia e Educação. Marx, ele entende que o trabalho é intermediário da relação do homem com a natureza. Ele é também intermediário da relação dos homens uns com os outros. Marx e Engels, eles colocam que cada época é histórica, possui um conjunto de forças produtivas, desenvolvidas e controladas dos homens. Os mesmos, ao longo da história, descrevem 3 modos de produção: a escravista, a feudal e a capitalista. A escravista, como foi citado, que o homem controla a força dos homens, né, que é um conjunto de forças produtivas, né, e desenvolvida sobre o controle do homem, ou seja, o homem que faz parte do grupo dominante, ele controlava as forças do homem que fazia parte do grupo dominado. Ou seja, ele controlava esse homem, controlava o trabalho, né? Ora, os homens que faziam parte do grupo dominado, do dominado, eles não tinham direito algum em reivindicar seus direitos, e os homens que faziam parte do grupo dominante exploravam, né, essas forças. O modo de produção feudal era um modo de produção usado na Grécia Antiga, e o capitalista é o que visava, né, cada vez mais visava os lucros. Com o tempo, houve uma separação de grupo dominante e grupo dominado. O grupo dominante perdeu o poder sobre o grupo dominado, e o grupo dominado foram montando seus próprios negócios, pequenos produtores, né, baseado no conhecimento que eram passados de geração para geração. E aí, o grupo dominante, o grupo que tinha poder, né, o comércio começou a se desenvolver, e eles foram investindo, foram desenvolvendo, e aí o grupo pequeno não tinham condições de atender às demandas, de concorrer com o grupo, né, que visava o capitalista. E aí, com o tempo, o que foi que aconteceu? Eles voltaram novamente a trabalhar, a ter suas forças, né, controladas pelo grupo dominante, só que já com direito a um salário mínimo. Depois que eles lutaram,
reivindicaram pelos seus direitos. Só que aí o grupo dominante, visando captar cada vez mais, ele investiram em máquina, né? Para que a produção fosse cada vez mais, eles investiram e esses grupos dominados voltaram para trabalhar, tiveram também que se aperfeiçoar para saber lidar com essas máquinas e deixaram de ter seu próprio negócio, né, por falta de condições, porque o capitalista cada vez mais predominando. Encaminhando para o fechamento desse nosso bate-papo, temos aqui Marlúcia. Bom, e para finalizarmos nossas reflexões acerca do terceiro capítulo, Sociedade, Educação e Emancipação, né, do livro Sociologia da Educação, do autor Alberto Tozzi Rodrigues, a gente traz agora o que é que Marx e Engels pensavam, né, sobre educar no mundo industrial. Como é que eles viam a educação nesse período da Revolução Industrial, né? E a gente percebe, nota, que eles viam a educação com os mesmos olhos que viam o capitalismo. Eles identificaram na educação uma das mais importantes formas de perpetuação da exploração de uma classe sobre a outra, utilizada justamente pelo capitalismo para disseminar a ideologia dominante, para inculcar no trabalhador o modo burguês de ver o mundo. Por um outro lado, né, os autores pensavam também a educação como parte de sua utopia revolucionária, né? Identificavam nela uma arma valiosa a ser empregada em favor da emancipação do ser humano, de sua libertação da exploração e do jugo do capital, né? Ou seja, a educação, ela podia ser para alienar ou para emancipar. Então, Marx e Engels não acreditavam que existia uma educação em geral, né? Eles acreditavam que existiam pelo menos, dois tipos de educação. E isso ia depender dos conteúdos que eram ministrados, né, para essas populações. Em seu livro, O Capital, de 1867, ao comentar, né, a legislação trabalhista da época, Marx nota que a lei inglesa anterior a 1844 permitia a contratação de crianças para trabalhar nas fábricas, né, com a condição de que os patrões apresentassem um atestado de que os meninos e meninas frequentavam a escola. Marx concluiu que o tipo de educação dada às crianças operárias era tão precária que só poderia servir para perpetuar as relações de opressão às quais essas crianças e seus pais operários estavam sujeitos. O descaso era tanto que qualquer um que tivesse uma casa e alegasse ser ali uma escola poderia fornecer os atestados de frequência às escolas, de que as fábricas precisavam para livrar-se, né, da fiscalização. No entanto, a legislação inglesa de 1844 mudou as regras. A partir de então, só poderiam ser contratadas pelas fábricas crianças que já tivessem aprendido pelo menos as primeiras letras e os números. Marx acreditava que todas as crianças deveriam combinar em sua formação como pessoa a educação formal escolar e o trabalho manual nas fábricas. Vale lembrar que Marx era a favor dos avanços do capitalismo. Sua crítica ao capitalismo era a da apropriação privada do lucro e não contra, necessariamente, a expansão, né, das indústrias. Bom, Marx e Engels acreditavam também, pensavam, né, que os filhos dos operários podiam estar em um nível muito superior ao dos burgueses e aristocratas se tivessem acesso a uma educação de qualidade, se tivessem acesso a uma educação para a emancipação, né?
eles seguem analisando a lei de 1844, né, onde a partir de então, né, o Estado passaria a ofertar ensino público gratuito para todos, né? Porém, esse todos, abre aspas, fecha aspas, não era assim para todos. Ainda era restrito a uma pequena parcela da população, né? Eles seguem analisando também que a família é o lugar por excelência da difusão dos valores capitalistas e burgueses. É o espaço social onde as crianças aprendem desde muito cedo a pensar com a cabeça da classe dominante. E eles concluem, né, esse tópico sobre como deveria ser a educação no mundo industrial, afirmando que a forma de inverter o conteúdo de classe da educação burguesa, portanto, seria substituir a educação doméstica para uma educação de caráter social. Obrigada, queridas, pelas participações. Obrigada também a todos os ouvintes. E aos curiosos de plantão, indicamos aqui 3 leituras complementares: Manifesto Comunista de Marx e Engels, Princípio do Comunismo de Marx e Engels e Pedagogia e Emancipação Humana de Regina Pereira Lopes.